Está começando a Assembleia na TV Debate. Esse programa está sendo levado ao ar pela TV Universitária Canal 11 e no sistema UHF pela TV Nova, Canal 22 e TV Pernambuco, Canal 46. Essas emissoras levam nossa programação para o interior do Estado. Vamos conversar hoje sobre Polícia Legislativa. Mas, afinal de contas, o que é a Polícia Legislativa? Para conversar sobre isso, está aqui conosco o Edivan Vieira de França, presidente da Associação da Polícia Legislativa de Pernambuco, e Alberon Lisboa, vice-presidente da mesma associação. Edivan, uma das perguntas básicas que o telespectador faria se estivesse aqui seria exatamente o que define a Polícia Legislativa, quando se sabe em que já existe a Polícia Militar, a Polícia Civil e Judiciária, e o que é que faz a Polícia Legislativa? Bem, Tonico, as polícias corriqueiras que todo mundo está acostumado a conhecer são polícias do Poder Executivo. Os poderes têm sua autonomia e o Poder Legislativo tem sua própria polícia, que é prevista na Constituição e nas Constituições estaduais. Nada mais é do que a polícia do Poder Legislativo, uma polícia de ciclo completo, diferente das polícias do Executivo, que são divididas. Uma faz o ostensivo e o outro faz a área judiciária, que é a investigação, inquérito. A nossa polícia, aqui nos propomos regulamentar, é uma polícia de ciclo completo. Ela tanto faz a investigação como os inquéritos e as definições. E também o policiamento da área do Poder Legislativo, ficaria também sob a jurisdição de vocês? É positivo, Tony. Exatamente essa é a característica. Nós somos uma polícia interno corporis, uma polícia que é definida dentro da área da Assembleia. A nossa área de incidência é a área do Poder Legislativo. Exato. Vocês dois estiveram recentemente no Rio de Janeiro no primeiro encontro nacional do Departamento de Segurança e Polícia dos Legislativos. Hoje, 5 estados brasileiros, incluindo Pernambuco, já têm a sua Polícia do Legislativo. Em Brasília, são 3 polícias, a da Câmara Federal, do Senado e da Câmara Distrital, Brasília. Desse encontro, o que foi que ficou acertado em relação a essa questão da Polícia do Legislativo? Muito Magalhães. O primeiro encontro nacional dos departamentos de segurança e de polícia do Legislativo, realizado nos dias 15 e 16 deste mês, do mês agora, do mês de outubro, teve por objetivo, primeiramente, fortalecer a categoria de polícia legislativa, implementar a categoria de polícia legislativa, criar a polícia legislativa em alguns estados federados que não possuem essa polícia ainda implementada. Atualmente, como você me falou, existem 8 polícias legislativas em todo o país. 3 no Distrito Federal, formados pelo triângulo de Câmara Federal, Senado Federal e Câmara Distrital, embora o Estado de Goiás também já esteja em andamento. Nós temos mais 5 polícias legislativas em todos os estados, e nos estados federados, nós temos liderando aqui Pernambuco, aqui o Nordeste de Pernambuco, seguido da Paraíba, nós temos Minas Gerais, o Acre e Rondônia. Mas, dentro do ponto de vista de policiamento interno, cabe à Polícia do Legislativo também fazer investigações relativas a determinadas questões, a irregularidades dentro do Poder Legislativo? Veja só, antes de dar somente mais uma adendo, é que, embora haja somente 8 polícias legislativas do país, as outras casas legislativas possuem os setores de segurança que atuam tal qual a polícia legislativa. A única necessidade que falta, e isso nós já distribuímos material para eles, material jurídico para eles, para implementar as polícias, é justamente a transformação em polícia legislativa. No caso de atuação dentro da Assembleia Legislativa, há exemplo do Senado, que é o nosso grande espelho, né? A polícia do Senado, ela atua na parte ostensiva, reprimindo ali na região do Senado qualquer atuação meliante ou qualquer atuação contravenção, crime, e atua também dentro da Assembleia Legislativa ou dentro do Senado de forma investigativa,
né, realizando inquéritos policiais, inquéritos esses que são levados ao Ministério Público e dão início ao processo. Por exemplo, no caso recente, em que envolveu os atos secretos do Senado, envolveu o presidente Sarney, as decisões da mesa diretora, a polícia do Senado foi chamada a fazer investigações, mas parece que depois isso passou para a Polícia Federal. As polícias legislativas têm treinamento e condições de desenvolver investigações? Bem, Antônio Ramírez, justamente foi essa uma das necessidades do primeiro encontro nacional do Departamento de Polícia da Polícia Legislativa. Visualizando a necessidade de realmente aperfeiçoar, de realmente implementar e de incentivar as casas legislativas na necessidade de se ter sua polícia própria, uma vez que existe o princípio da independência dos poderes. E este princípio impede que diretamente as polícias do Executivo atuem dentro do Legislativo, que nasceu a necessidade das polícias, que nasceu a necessidade de se fortalecer essa categoria. Como você mesmo falou, iniciou-se lá no Senado, inclusive um dos membros da Polícia do Senado esteve nesse encontro e ele narrou esse fato. Iniciou-se a investigação, posteriormente essa investigação passou a cunho da Polícia Legislativa, a cunho da Polícia Federal. Eu não sei bem o desfecho desse processo, mas a Polícia Legislativa manteve, independente disso, uma investigação, né? Ele não citou maiores detalhes por questões de sigilo realmente. Edivan, você como presidente da Associação da Polícia Legislativa de Pernambuco, que tipo de relação e que tipo de apoio a mesa diretora da Assembleia Legislativa e os deputados dão a essa causa? Foi recebida com satisfação esse tipo de decisão de criar a Polícia Legislativa, da atuação da Polícia Legislativa de Pernambuco? Então, Nico, a nossa mesa diretora nos deu total apoio, muito incentivadora, tanto é que o nosso projeto partiu desta mesa diretora, foi aceito por unanimidade, passou em todas as comissões, nos ajudou, nos incentiva, fomos gratamente incentivados para ir para o primeiro encontro. Nós temos o nosso presidente como nosso presidente de honra, até estatutário, e como essa mesa até hoje eu não vi igual. Nós temos total apoio e nós vemos a característica, tanto é que o deputado Sérgio Leite, que foi um dos grandes incentivadores do nosso projeto, levou à frente. Nós levamos nesse encontro até uma outra entrevista feita nesse mesmo programa com você, onde ele desvendou toda a necessidade da Polícia Legislativa, toda a necessidade de nós estarmos dentro do poder, de sermos o cartão de visita da autonomia do Poder Legislativo. Então, todo o apoio foi dado à nossa instituição acerca da criação e instituição da Polícia Legislativa no Estado de Pernambuco. Uma coisa que se vê, por exemplo, haveria a substituição dos policiais militares hoje que fazem a guarda da Assembleia Legislativa pela Polícia Legislativa, ou continuaria essa parceria das duas polícias? Acredito que, a primeiro modo, a parceria tende a continuar, porque o efetivo o nosso efetivo ainda é muito inferior, temos que ter concurso, e que realmente o trabalho da polícia é um trabalho que vem a somar, porque eles são, como o próprio nomenclatura já diz, eles são assessoria, eles nos assessoram, o que hoje é um pouco invertido, mas há necessidade de se ter o trabalho ostensivo, porque nós temos, o nosso interesse é a parte investigativa e a parte de inquérito, que é o nosso carro-chefe, proteção de plenário. Então, atualmente, a parceria continua. Lisboa, do ponto de vista que ele falou da proteção do plenário, né? Isso é uma fonte de digamos assim, de muitos conflitos, às vezes em determinadas votações. A gente percebe que as galerias se enchem e tem aqueles contestadores e manifestantes. E a Polícia Legislativa estaria, dentro das suas funções, vai exatamente conter esses excessos dos manifestantes. Veja só, realmente essa está dentre as atribuições da Polícia Legislativa.
inevitavelmente os excessos ocorrem durante as reuniões, e isso nem sempre. Nós temos aqui uma peculiaridade em Pernambuco, o nosso povo é reivindicador, mas é pacífico, né? Noves fora a onda de violência que existe no Estado. Mas o público que procura a Assembleia Legislativa, ele procura a Assembleia Legislativa em prol de pleitear, em prol de esclarecer, em prol de reivindicar, inclusive o apoio do parlamento para suas causas. E isso nem sempre ocorrem atritos. Mas os atritos que ocorrem, né, nós também atuamos em cima desses atritos, isso logicamente na parte interna, no plenário, né, até porque nós somos considerados como o último obstáculo até os parlamentares. Né? As polícias do executivo que lá se encontram, eles fazem justamente esse trabalho de primeiro obstáculo, de primeiro bloqueio, e nós ficamos justamente à retaguarda, aguardando e protegendo os deputados. Daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa conversa sobre polícia legislativa. Até já.